metade da minha receita de macarrão. Se você ainda não fez, vá em frente e confira meu vídeo de receita. Está no meu canal. Vou colocar o link aqui. E eu tenho meu açúcar de confeiteiro, amêndoas moídas e claras de ovos em uma tigela. Acabei de bater um merengue italiano na minha batedeira e vou adicionar algumas cores. E tenho minhas assadeiras todas prontas para colocar no saco de confeitar. Então, quando você adiciona cor AOS macarons, você mistura mais a massa. Então, vou mostrar a melhor maneira de adicionar cor. Então, como eu disse, acabei de esfriar meu merengue italiano. E você também pode ver que coloquei uma toalha embaixo da minha batedeira. Isso é porque o batedor desta batedeira não atinge o fundo da tigela. Então, isso a torna um pouco mais apertada. E este lindo merengue italiano brilhante está pronto para ser misturado à mistura mais seca. Então, vou apenas tirar o excesso e incorporar o merengue em 3 etapas. Então, vou começar com uma grande porção de merengue e o motivo pelo qual incorporamos isso em etapas é para garantir que seja misturado de maneira bem uniforme. Então, pode sempre ser um pouco difícil nesta etapa. Após misturar a primeira parte do merengue, adicionarei a segunda. Então, percebe-se que ao adicionar mais merengue, a mistura fica mais solta. Então, você está apenas buscando a consistência perfeita. Então, muitos me perguntam como faço meus macarrões brancos. É assim que os faço brancos. Não coloco cor. Eles já são naturalmente brilhantes e brancos. Usar o merengue italiano mantém a brancura dos macarrões, eliminando a necessidade de adicionar pós-branqueadores. Então eu misturei, mas não misturei até o ponto que eu quero porque estou adicionando a cor. Eu tenho 2 tigelas separadas aqui. E o que eu vou fazer é que vou manter um pouco branco e colorir um pouco de laranja e preto. Obviamente, porque é Halloween. Então eu vou apenas pegar um pouco da mistura e colocar na tigela. Agora, como eu disse, eu não misturei isso adequadamente, quero dizer, tudo está incorporado, como não há grandes pedaços de merengue restantes. Mas eu vou estar misturando a cor, então se você misturar demais uma massa de macarrão, digamos, ela fica muito solta. Então é preciso ter cuidado para não misturar demais, por isso estou separando a mistura agora. Vou focar no branco e ajustá-lo à consistência correta. E o que você está procurando é consistência de queda. Então, ainda está lento, vou misturar mais algumas vezes. E o que você está fazendo quando está misturando? Você está lentamente liberando os óleos das nozes. Por isso, se você bater demais, muito óleo é liberado. Basta fazer isso mais algumas vezes à mão para a mistura ficar mais solta. Então, isso está mais solto. Trabalhe rápido para evitar que as outras tigelas criem pele por ficarem muito tempo. Então eu vou colocar isso em um saco de confeitar. Vou torcer as 2 extremidades para ficar meio hermético. Então deixar isso coberto para eu saber. E isso não vai criar pele. E eu tenho aqui algumas cores de gel alimentício. E vou colocar um pouco de laranja em uma e um pouco de preto em outra. Agora, só para você saber, o preto sempre será cinza, a menos que você obtenha uma corante alimentício realmente intensa, que geralmente vem em forma de pó. Eles me assustam um pouco, então eu prefiro cinza, mas fica a seu critério. Eu só vou misturar a cor. E você obviamente tem o gel adicional ali, portanto, adicionar muita cor pode afetar a consistência da mistura. Então você tem que equilibrar a quantidade de cor que está colocando. Quanto está misturando até obter a consistência certa? Acho que está aqui e é uma cor muito bonita também. Então eu vou apenas encher um saco de confeitar com um bico redondo menor. Então o branco foi para um grande redondo, mas vou fazer formas um pouco mais detalhadas com o laranja. Então este é um bico redondo número 12. Novamente, torça as 2 pontas e deixe-as de lado. E finalmente o preto. Então eu posso ter explicado isso em meu outro tutorial, que você pode colorir um lote inteiro. Então você simplesmente colocaria direto na mistura enquanto está misturando o merengue, mas eu gosto de separá-los porque não quero 50 laranjas ou 50 pretos.
Eu quero 10 laranjas e talvez 12 pretos e alguns rosas e alguns amarelos. E isso apenas economiza tempo separando-os em tigelas separadas e colorindo-os separadamente. Tudo que você precisa cuidar é para não misturar demais a massa do macarrão. Então eu já tenho o preto, laranja e branco e também tenho algumas assadeiras. Agora vou fazer uma seleção de olhos, fantasmas, abóboras, aranhas, múmias, todos os tipos de formas de Halloween. Para que você veja como estou decorando no vídeo, vou aproximar a câmera para close-ups. Então eu tenho uma bandeja forrada aqui, eu tenho meu ímã para manter o papel de se mover. Se você não tem ímãs, pode colocar um pouco da mistura de macarrão embaixo do papel e colar o papel. Agora vou começar com alguns círculos simples e vamos decorá-los depois que eu tiver aplicado o glacê. Então eu tenho a mistura branca aqui e vou apenas garantir que as bolhas de ar não passem, achatando o saco. E assim como meus macarrões normais, vou aplicar círculos do tamanho de 2 libras, finalizando-os com um pequeno movimento para que fiquem bem planos, e vou aplicá-los em espaços alternados. Quando eu faço o movimento, paro de aplicar pressão. Paro e faço um movimento rápido para fora. Você pode usar um molde ou um tapete de macarrão. Estou bastante acostumada a confeitar, então gosto de fazer à mão livre. Depois que eu terminar, vou dar uma boa batida neles, então contra a superfície. E isso libera as bolhas de ar e também os deixa bem mais planos. Agora, se você ainda conseguir ver alguma bolha de ar, pode pegar um palito de dente e estourá-las. Eles estão ficando bonitos e planos, deixarei de lado por 20 minutos para formar uma película. Então vou fazer o mesmo formato com o preto, novamente apenas alguns círculos simples. E também com o laranja. Agora, a laranja tem uma ponta menor, então requer um pouco mais de controle para obter um círculo perfeito. E mais uma vez bata na bandeja. Vou preparar macarrons em formato de tubo numa bandeja à parte, pois serão maiores e necessitarão de mais tempo de cozimento que os menores em formato de círculo. Vou começar fazendo alguns fantasmas com o saco de confeitar. Então eu vou usar o branco e começar com um círculo e então apenas lentamente arrastá-lo para baixo e ir um pouco para a direita. E levanto. Então você meio que consegue uma lágrima estranha. Então, mais uma vez, comece com um círculo e depois arraste para baixo. E agora, porque vamos colocá-los entre duas coisas, vamos fazer a mesma ação, mas indo para a esquerda. Eles não vão ser idênticos porque você obviamente mudou a direção. Mas uma vez que você coloca o recheio no meio, é um pouco mais tolerante e você pode meio que esconder. Se você quiser mudar um pouco a forma enquanto a mistura do macarrão está úmida, você pode suavemente passar o dedo ao longo do lado e apenas arrumar a borda. Não dá para fazer isso uma vez que eles tenham formado uma casca, então se você quiser mudar, tem que fazer agora. Agora vou fazer algumas abóboras com a cor laranja. É por isso que eu precisava do bico menor e fazer uma linha curva, depois outra linha e então tornar isso simétrico. Então vou fazer de forma mais fácil. Comece com algo como um 11 bem juntos e agora, de ambos os lados, faça uma linha um pouco maior e levemente arredondada. Assim. Dê uma batida na bandeja e aí você tem alguns macarrões moldados. E a última forma que vou fazer é uma aranha, então vou começar com um círculo menor e depois um grande bem ao lado para que você tenha uma cabeça e um corpo.
como fazer bonecos de neve, mas ainda não é a temporada. E círculo menor, círculo maior. Então você tem esses pequenos corpos de aranha. E então vou deixar todos os macarons para criar uma casquinha. E isso deve levar cerca de 20 minutos. Então, deixei os macarons para criar uma casquinha e também pré-aqueci meu forno a 135 graus Celsius. O que fiz foi preparar um lote do meu glacê real, que é apenas açúcar de confeiteiro e clara de ovo batidos juntos e dividi em algumas cores. Algumas cores serão usadas depois que os macarons estiverem prontos, mas outras eu quero criar pequenos detalhes, deixá-los secar e depois colocá-los nos macarons. Então vou começar com um preto e criar algumas pernas de aranha. Se você viu minha receita de bolo de mel há algumas semanas, notou que fiz decorações com glacê real e as deixei por uma noite. Quanto mais tempo as decorações de glacê real ficarem, melhor, já que estão prontas. Mas os macarons levarão algumas horas. Então, vou confeitar esses agora. Então, vou começar com as pernas da aranha e, em vez de confeitar em um pedaço plano de acetato, eu realmente dobrei um ao meio para obter uma forma curvada. Agora, eu nunca fiz isso antes. Então, pode não funcionar, mas se funcionar, as aranhas vão ter pequenas pernas dobradas como fariam em um desenho animado. Então, tudo o que vou fazer é canalizar sobre a dobra no acetato para criar uma pequena aranha. Perna. Então, eu canalizei bastante pernas. Aranhas com 8 pernas preenchem apenas cerca de 3, mas eu também vou canalizar alguns retos caso a curva não funcione e quebre. Então, vou apenas canalizar alguns na superfície. E vou deixar isso de lado para secar ao ar. Então, também com o preto, vou criar algumas asas de morcego que vão se encaixar dentro dos macarons redondos pretos simples. Então, vou fazer 2 asas separadamente e, novamente, provavelmente é mais fácil usar um stencil, mas eu gosto de dificultar minha vida. Então, talvez não sejam as melhores asas de morcego já vistas, mas vou secá-las e esperar o melhor. E a outra parte da decoração que vou fazer agora é o talo da abóbora, que geralmente é marrom, mas por algum motivo em desenhos animados. Eles são verdes, e eu pensei que um toque de cor seria bem legal, então estou fazendo alguns talos verdes. Basicamente, estou fazendo uma pequena forma de triângulo. Então eu tenho as decorações de glacê real secando e esses macarons estão bem selados porque não há mistura vindo para o meu dedo quando eu os toco. Então vou cozinhá-los por cerca de 15 minutos e girá-los na metade do cozimento. Então meus macarons saíram perfeitamente e a forma também se manteve muito bem. Você pode ver especialmente nos de abóbora que consegue as bordas. Então agora é hora de decorá-los. Preparei um lote do meu creme de manteiga francês e também tenho um saco de confeitar com geleia que vou usar para rechear alguns deles. Então, quando você morde, a geleia escorre e obviamente se parece com sangue porque é Halloween e assustador. Também possuo um pouco de ganache de chocolate para rechear os macarons mais escuros. Então eu tenho minha cobertura real pronta. As decorações estão secando. Vou colocá-las no último minuto. Se começarem a quebrar, talvez precise colocá-las mais tarde, mas vou incluir isso no vídeo. Então, vamos começar a decorar. Então, antes de rechear os macarons, eu os agrupei em tamanhos semelhantes. Agora, se isso acontecer com o seu macaron, onde ele não tem aquele fundo liso, significa que estava levemente mal cozido ou precisava ser deixado mais tempo na bandeja antes de você tirá-lo. Então, para rechear os macarons mais escuros, eu tenho uma ganache de chocolate aqui. Vou começar com as formas mais simples aqui embaixo, que são os círculos. Então, uma quantidade decente de ganache aplicada em cada um e depois junte-os. Aperte até o recheio chegar à borda. Decidi preenchê-los primeiro e depois decorar por cima porque não quero começar a manusear os macarons depois que eles estiverem decorados, caso eu borre alguma das decorações. Então, para as aranhas aqui, vou fazer um pequeno montinho.
mas antes prefiro deixar na geladeira por 5 a 10 minutos para endurecer o creme de manteiga e evitar que ele escorregue. Certo, o recheio está bem firme, então agora posso decorar os detalhes finais com o glacê real. Acabei de verificar minhas pequenas decorações feitas anteriormente. Os talos da abóbora estão realmente saindo em uma única peça. Uma das pernas da aranha saiu perfeitamente e não tenho certeza se você pode ver, mas na verdade é... Oh não, eu acabei de derrubar. Não quebrou, eu que quebrei. Ótimo, mas estava em uma peça. Acredito que precisam secar mais. Então eu vou colocá-los em algumas horas. Mas enquanto isso, há o mesmo com as asas de morcego. E enquanto isso, vou decorar os detalhes menores, como os olhos e pequenos rostos em todos eles. E fechar, mas vou começar com o tamanho da abóbora e adicionar os talos. Então o que eu vou fazer é desenhar um rosto de abóbora usando a cobertura real preta. Eu não usei um bico, apenas cortei o buraco bem pequeno, mas você obviamente pode fazer se quiser ser mais preciso. Uma abóbora feliz. Então, com cuidado, vou apenas tirar um dos talos. Eles ainda estão um pouco pegajosos por baixo, mas suficiente. Secar um pouco. Então eu vou apenas fazer algumas gotas de cobertura.